Tricolor Editora Terra, Quintela aqui, direto de Unamar, Cabo Frio. Bom dia para todo mundo aí que está assistindo esse vídeo. Boa tarde para quem for assistir de tarde, boa noite para quem for assistir de noite. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar da repercussão ainda do jogo de ontem, né? Que porrada que a gente tomou, né, cara? Tipo assim, que ducha de água fria, né? Que o Fluminense nos deu ontem. Hoje um dia importante para a nossa história, aniversário do Fluminense. O Fluminense completando aí mais um ano de vida, né? Da sua história centenária. E a gente com esse gosto de amargo na boca, né? Perdendo para o maior rival um dia antes, com um gol de um dos maiores canalhas que já passaram por Xerém. Um dos caras mais repugnantes que passaram por Xerém, figura humana deplorável, desprezível. E a gente está pagando um preço muito grande, né? Muito alto com essa derrota e amarga pra gente. Uma atuação, falar da atuação do Fluminense, que mais me revoltou foi depois do jogo. Coletiva do Renato falando que estava orgulhoso do time, da forma como o time jogou. Isso é uma porrada na cara do torcedor do Fluminense, sabe? Isso é um escárnio com a nossa cara. Uma atuação vergonhosa, uma atuação medrosa. O Fluminense ontem não esteve digno, não esteve no tamanho do Fla-Flu. Jogou muito além do tamanho do Fla-Flu. E isso me preocupa muito, essa questão da postura, porque já é o segundo jogo seguido. Na verdade foram 4 na temporada, e nos 4 o Fluminense teve uma postura vergonhosa, uma postura de apenas se defender, tentar segurar um empate, quem sabe achar um gol no fim do jogo, sabe? Isso não é o Fluminense que eu aprendi a torcer, principalmente por ser um Fla-Flu, né? Os Fla-Flus, como o próprio hino do Flamengo diz, é um ai Jesus. Mas ultimamente não tem sido ai Jesus. O Flamengo tem tido a convicção de que a qualquer momento ele pode vencer o jogo, porque do outro lado tem um time covarde, que não ataca, que não pressiona, que joga com a linha baixa, com um verdadeiro rato acuado, né? O rato acuado quando o gato chega. Basicamente isso, a postura do Fluminense nos Fla-Flus tem sido uma postura de rato acuado, uma coisa assim vergonhosa e lamentável. E é aquilo que a gente sempre fala, né? As nossas análises pós-jogo, elas são análises sempre, graças a Deus, assim, do cenário, né? Independente do resultado, né? Não resultadista. Embora a gente reconheça a importância do resultado, nossas análises não são análises resultadistas. A gente analisa literalmente o que acontece no campo. Então, se o Fluminense vence ontem por 1-0, jogando por uma bola, um time que não deu sequer um lance de risco contra o Flamengo, ia estar muita gente dizendo que, é flusão, né? É normal, aquela coisa toda que a gente está acostumado, que faz parte da gozação, da brincadeira. Mas eu estaria aqui falando que, olha, vencemos, mas a postura do Fluminense não foi uma postura que eu gostaria. Ia estar apanhando, um monte de gente comentando aqui que eu sou amargo, que eu não curto a vitória, até uns que dizem que eu não sou tricolor, que é o mais bizarro, é o que é mais doloroso, né? Tipo assim, que é uma forma de ofender das mais escrotas que existem. Mas eu sou sincero nas análises, porque num momento como esses aqui, eu também sou comedido para poder fazer a minha crítica. A minha crítica continua no mesmo sentido, da postura do time, da postura do técnico, um técnico que o tempo inteiro fica exaltando o adversário, como fez o Mano Menezes. É óbvio que o Flamengo tem um time melhor, mas não é tão melhor assim. O Flamengo de ontem não era melhor que o Fluminense. O Flamengo que estava em campo ontem estava no mesmo nível, mesma situação que o Fluminense, porque tinha desfalques importantes, jogadores que são titulares. Então o Flamengo que estava em campo ontem não era o Flamengo melhor, não era o melhor Flamengo que poderia estar em campo. E ainda assim a postura do Fluminense foi uma postura vergonhosa, uma postura de time pequeno, uma postura de quem respeita demais o seu adversário e que entra em campo já derrotado. O Fluminense ontem entrou em campo derrotado. A escalação inicial do Fluminense, quando eu olhei, tá lá no Instagram, quem quiser ver como eu não sou engenheiro de obra pronta, o que eu falo, eu fico tentando entender o que o Renato não o que o Renato queria, porque ficou muito claro. Escalou o Canóbio e o Everaldo, para quê?
O Canóbio para fechar na segunda linha com 4 jogadores fazendo um 5-4-1 e melhorar principalmente a composição de espaço do time do Fluminense para não permitir ao Flamengo o que ele tem de melhor, que são as triangulações pelo lado. Então o Canóbio entrou em campo para isso. E o Everaldo para tentar uma bola longa, o Everaldo segurar a linha de defesa do Flamengo, não permitir que eles avançassem no nosso campo e fazer um pivô para quem vem de trás. Se o cara queria brigar com os zagueiros do Flamengo, tentar roubar uma bola ali e fazer um gol, ou então num balão para frente, na disputa do corpo a corpo, ele levar vantagem, entrar e fazer um gol, alguma coisa assim. O Fluminense ontem não foi reativo, gente. O Fluminense ontem foi retranqueiro. A diferença, quando me perguntam entre futebol reativo e futebol retranqueiro, é o que o Fluminense fez ontem. O Fluminense foi retranqueiro, ele fechou o campo defensivo e jogou por uma bola. Foi o que o Fluminense fez. O que o Fluminense fez contra o Flamengo ontem foi o que o Internacional fez contra o Barcelona em 2005, quando foi 2004, sei lá, quando foi campeão do mundo. Foi o que o Corinthians fez contra o Chelsea lá no Mundial de Clubes, foi contra o próprio Fluminense fez contra o Inter de Milão. Foi contra o Inter de Milão, a gente ainda pressionou, a gente ainda tentou jogar. Mas basicamente é isso, é jogar por uma bola. Isso não é reativo, isso é retranca. Só que a gente está enfrentando o nosso maior rival. A gente nunca jogou na retranca contra o Flamengo, isso não existe. Contra o Flamengo, a gente mesmo, o Flamengo com times melhores, a gente sempre foi um time que ou jogava reativo ou jogava propondo, né? Mas não, a gente jogou na retranca. E essa postura que o Fluminense está tendo é uma postura que sai técnico, entra técnico e nada muda. Quando você opta por escalar o Lima e não o Hércules no time, quando você opta por escalar o Canóbio e não o Serna, quando você opta por escalar o Everaldo e não o John Kennedy, você está dizendo para o seu adversário o seguinte: olha, eu só não quero perder. Só não quero perder. Ou de repente até eu só não quero perder de muito. Então assim, a postura do Fluminense ontem, desde a escalação, que já mostrava o que seria o Fluminense, foi algo deplorável. Foi algo assim inaceitável. Eu acho que nós tricolores temos que cobrar, temos que reclamar, porque isso não é Fluminense. E o que mais me decepcionou foi o Renato. O Renato fazer isso. Porque o Renato, todo mundo sabe, ele fez parte de um dos grupos, dos esquadrões do Fluminense, super campeão, carioca, um dos títulos mais importantes da história do clube, numa final no centenário do Flamengo, que o Fluminense propôs o jogo. Foram 5 Fla-Flus, o Fluminense ganhou 4, empatou 1. E nesse período de vencer 4 e empatar 1, todos esses Fla-Flus, o Fluminense jogando, atacando o Flamengo. Teve um que foi 4-2, Fluminense atacando o Flamengo. 4-3. Jogo de muitos gols. A final, 3-2, do último jogo, o Fluminense faz 2-0 nos caras jogando bola. E aí, esse mesmo Renato vira treinador, técnico do Fluminense, um Fla-Flu pela frente. Ele enfurna um caminhão de 9 jogadores no campo defensivo, se propondo apenas a tentar neutralizar o seu adversário. O que o Fluminense fez foi tentar apenas neutralizar as valências do seu adversário. O Fluminense não jogou bola. O Fluminense só tentou destruir o jogo do adversário. Foi basicamente o que o Fluminense fez. Você joga com 3 zagueiros, aí os seus alas, que deveriam ser jogadores que vão à frente, apoiam, jogam de zagueiro. O Fluminense não fez 3-5-2 ontem. A galera que fica aí pedindo 3-5-2, ontem não teve 3-5-2. Ontem teve um 5-3-2 que variava para um 5-4-1. E o mais deprimente é que o Fluminense não teve variação de jogo durante a partida. Até quando o Fluminense tinha bola, a linha de 5 não se desfazia. O Fluminense foi mais covarde no jogo contra o Flamengo do que ele foi contra o Chelsea, do que ele foi contra a Inter de Milão. A postura do Fluminense contra o Flamengo foi de mais covardia, porque contra a Inter de Milão e o Chelsea era aceitável. O Fluminense jogar com 5-3-2 ou 5-4-1, não variando muito, eu entenderia numa boa, mas contra o Flamengo não. E o Fluminense contra o Flamengo jogou num 5-3-2, que às vezes variava para um 5-4-1. Em nenhum momento o Fluminense liberou seus alas para ir ao ataque. Essa foi a postura do Fluminense. Eu fiquei envergonhado com o torcedor do Fluminense, envergonhado,
Não é derrota, e fica envergonhado com a postura. Se tivesse perdido de 3-0, jogando pra caramba, atacando, perdendo chance, trocando com o Flamengo, tava bom. Agora perder de 1-0, jogando da forma vergonhosa, sem ter tido uma chance sequer de gol. O Fluminense não teve, gente, uma chance de gol sequer. Isso é inaceitável. Isso lembrou aqueles Fla-Flus com o Diniz como técnico, que o time não saía do campo de defesa. Depois já, não lá quando o Fluminense ganhou de 4-1, mas depois já no fim da era Diniz, que ele já estava desgastado. O Fluminense não saiu do seu campo. Só para vocês terem uma ideia, o mapa de calor do time mostra o Fluminense todo no campo de defesa para piorar a situação. O Fluminense ficou 57% do tempo, segundo estatísticas, dentro do próprio campo. Não foi em bloco médio, bloco alto. O Fluminense marcou em bloco baixo o tempo inteiro. Retranca. O Fluminense ontem fez retranca contra o Flamengo. Uma retranca à lá time pequeno, à lá americano de Campos. Uma vergonha a atuação do Fluminense diante do Flamengo ontem. E na coletiva, primeira pergunta, o rapaz fala assim: um jogo de muito embate. Que embate? Você via um adversário tentando jogar, não conseguia, porque realmente o Fluminense congestionava os lados do campo, não permitia a triangulação com o Alan Cian, né, pelo lado, Cebolinha pelo outro, porque estava tudo congestionado. Um Arrascaeta que não é mais o Arrascaeta, que não conseguia quebrar a linha de marcação com dribles, fazendo 1-2. Então o Flamengo totalmente neutralizado, que não conseguia fazer suas triangulações pelo lado, mas tentava, mas tinha posse de bola. Em dado momento o Flamengo abre mão do esquema, né, que ele iniciou lá, que foi um 4-2-3-1, 4-2-1-3, desculpa, e passa a jogar num 2-4-4, 2 zagueiros, 4 no meio e 4 no ataque. Porque o Fluminense não queria jogar, o Flamengo adiantou os laterais, adiantou a linha, e passou a jogar todo no campo do Fluminense. Isso é postura de time gigante? Isso é postura de Fla-Flu? Alguém deveria ter feito a pergunta para o Renato, no sentido, Renato, o que falar da postura do Fluminense hoje? O Flamengo praticamente jogou todo no nosso campo, a gente não teve uma chance de gol. O que aconteceu? Qual foi a configuração para isso acontecer? Você não acha que ter entrado com Canóbio e Everaldo, 2 jogadores que não tem escape de contra-ataque, não foi um problema, porque a gente não conseguiu ameaçar os caras? Enfim, faltou essa pergunta. Mas eu, como tricolor, estou envergonhado com a atuação do Fluminense. Muito envergonhado mesmo, triste. Porque esse Fluminense, desse Fla-Flu, eu não estou acostumado. E agora está aí, aniversário do Fluminense, estamos todos tristes. Passando uma segunda-feira melancólica. E uma semana pela frente, jogo contra o Palmeiras agora, no meio de semana, aí quarta-feira, um jogo complicadíssimo. Mais uma derrota abre uma crise grande no Fluminense. E o que esperar? Um time que estava cheio de planos, que terminou um Mundial deixando sua torcida orgulhosa, com muita esperança, principalmente de conquistar a Sul-Americana. E agora um time que perde o melhor jogador, está completamente acéfalo e tem aí pela frente competições importantes. A esperança está indo embora. O que fazer para retomar essa esperança? Só os dirigentes do Fluminense podem fazer alguma coisa. E é isso. Cena dos próximos capítulos veremos. E vamos ver o que vai rolar. Hoje tem bate-papo tricolor, 21 horas. Convido vocês aí a participar da nossa mesa redonda. Valeu. Deixa o like e se inscreve no canal.